Olá, mais um vídeo sobre língua portuguesa, professor José Sidney. Vou dar continuidade ao vídeo anterior, quando explicava sobre as orações subordinadas adverbiais. Darei agora continuidade como revisão para os meus alunos do Colégio Dom Bosco. E como sempre digo, nada impede que também os meus inscritos, todos participem desta aula, estejam relembrando o que já estudaram, que já aprenderam. Vamos então para a continuidade sobre orações subordinadas adverbiais. Então, dando sequência, vamos ver agora a oração subordinada adverbial conformativa. O que ela expressa? Ela traduz um ato de conformidade de acordo com um fato anteriormente expresso, como, por exemplo, fizemos o trabalho como o professor pediu. Então, a oração conformativa é essa que vai expressar um fato, uma circunstância de conformidade de acordo com o fato anteriormente expresso. Então, vejamos, fizemos o trabalho, esse aqui é o fato anteriormente expresso, fizemos o trabalho, a primeira oração. A segunda oração, que é a subordinada adverbial conformativa, é esta aqui, como o professor pediu. Então, o trabalho foi feito, a conformidade, de acordo com o fato anteriormente expresso. Ou seja, os alunos fizeram o trabalho conforme, ou como o professor pediu. Quando eu tiver uma oração assim, então ela é chamada de adverbial conformativa. Um fato está de conformidade com o outro. O trabalho foi feito da maneira conforme o professor pediu. Então, esta é a oração conformativa. Logo em seguida, nós vamos ter a oração consecutiva, adverbial consecutiva, subordinada adverbial consecutiva. Claro, conforme o nome já expressa, ela vai demonstrar uma consequência de um fato anteriormente expresso, uma consequência, um resultado em decorrência de uma certa situação que eu tenho anteriormente expressa. Como, por exemplo, aqui nós temos a oração: a menina chorou tanto que ficou doente dos olhos. O fato anteriormente expresso é este aqui. A menina ter chorado muito, chorou tanto. E qual o resultado disso aí? Qual a consequência de ter chorado tanto? Ficar doente dos olhos, tanto que ficou doente dos olhos. Então, aqui eu tenho a oração subordinada adverbial consecutiva. É esta aqui. Esta oração, na classificação, vamos dizer sempre que ela é a principal. As demais também. A outra que se liga a ela, que se subordina a ela, no caso aqui apresentando uma consequência, um resultado em decorrência do que houve antes, no caso, volto a dizer, chorar bastante, chorar muito, e como consequência, resultado desse ato, desse fato, ela ficou então doente dos olhos. Muito bem, vamos para uma outra oração, nome de uma outra oração subordinada adverbial. Nós temos aqui a final. Final não é relacionada a fim, término de alguma coisa. Não é isso. Quero esclarecer para os meus alunos que não é isso, porque muitos confundem. Professor, é questão de fim, está terminando alguma coisa? Não. Finalidade no sentido de objetivo. Esta oração, então, vai demonstrar, vai apresentar, denotar um objetivo, um propósito, uma finalidade de um fato também anteriormente expresso. Por isso ela é chamada de final. Vejamos aqui, nós temos duas orações. Estudava muito, uma oração, a segunda, para ser o melhor da sala. Então, este aluno aqui, ao qual se refere a oração, ou aluna também, não há problema, aluna, muitos alunos lá são as melhores da sala.
estudava muito para ser o melhor da sala. Então, veja bem, esse fato aqui, o fato de o aluno estudar muito, foi com esse propósito, foi com esta finalidade, esse objetivo. Por isso, né, de finalidade, nós temos o nome aqui na oração final. Final no sentido de objetivo, propósito, finalidade. Então, quando encontrarmos uma oração ou um período nessa estrutura aqui, saibamos, né, definir, então, qual o nome da oração, porque ela vai expressar o que eu quero expressar. Então, se eu quero expressar a finalidade, é claro que eu vou usar a conjunção própria, no caso aqui para, que objetiva alguma outra situação, para ser o melhor da sala. Então, aqui é finalidade. Não há como errar, né? Vamos prestar atenção, ter foco, conforme eu sempre falo em sala de aula, foco, atenção, que nós aprendemos bastante. Então vamos para uma outra oração, nós temos aqui agora a proporcional. Oração subordinada adverbial proporcional. O nome já está dizendo, olha aqui, é bom que as orações, os nomes delas já dizem a respeito do objetivo, né? Da circunstância em que elas, com a qual elas se ligam à oração principal. O nome já vai dizer alguma coisa sobre o que é a oração, no caso aqui a proporcional e também no caso as demais. Proporcional, porque ela estabelece a proporcionalidade, né, entre uma coisa e outra, um fato e outro, a proporção, né? Proporcionalidade, proporção. Então vejam bem, à medida que estudava, mais aprendia. Então aqui estabelece aqui uma proporção. Quando é que ele mais aprendia? Em que circunstância? À medida que estudava. Esta aqui, embora esteja aqui antecipada, né, vindo em primeiro lugar, é a oração proporcional. Aqui contém aqui a expressão conjuntiva, né? À medida que estudava, nessa mesma proporção, ia estudando, mas ia aprendendo, ia estudando, mais aprendendo. E assim, a escola ensina, e à medida que o aluno estuda, mais vai aprendendo, vai crescendo, a mente vai abrindo, e ele vai entendendo as coisas, à medida que estudava, mais aprendia. Por isso é proporcional o nome dessa oração subordinada, porque expressa proporção. Vamos para a última aqui da nossa relação. Então, nós temos a oração subordinada adverbial temporal. Uma vez o aluno perguntou, professor, temporal é porque está falando de chuva, vai chover muito, aquele tempo feio, muito vento, muita chuva, chovendo pedra, é esse o temporal? Também nós falamos temporal para nos referirmos a essa circunstância, a essa situação. Mas aqui não, aqui vem de tempo mesmo, né? Porque a oração subordinada adverbial temporal vai indicar o tempo, o momento, a ocasião em que o fato expresso na oração principal se realiza ou acontece. Então, vejamos aqui, ó. Mal cheguei ao colégio, começou a chover. Então, nós temos aqui um fato, chegar ao colégio e começar a chover. Então, começou a chover, ele apresentou o momento, né, a ocasião, o tempo, quando começou a chover. Assim que ele chegou ao colégio, né? Assim que ele chegou ao colégio, mal cheguei ao colégio, começou a chover. Em que tempo? Poderia ser assim a frase. Quando cheguei ao colégio, começou a chover. Mal cheguei ao colégio, começou a chover. No momento em que cheguei ao colégio, começou a chover. Então, veja bem. Por que é temporal? Porque está indicando o tempo, o momento, a ocasião, né? O tempo, o momento, a ocasião em que o fato, esta aqui é a oração principal, o fato da oração principal aconteceu. Quando? Tempo. Que ocasião? Que momento? Que circunstância? Em que ocasião? Assim que chegou ao colégio. Mas o vídeo sobre língua portuguesa, revisão para os meus alunos, Colégio Dom Bosco, aprendendo sempre, à medida que estudamos, vamos aprendendo cada vez mais. Seja assim, nosso conhecimento aumentando dia após dia.
Uma sala de aula como deveria ser, eu respondo sem titubear. Os alunos ávidos querendo aprender e o mestre solícito querendo ensinar. É assim, os mestres sempre estão solícitos. Ali os alunos perguntando, prestando atenção, isto é uma alegria, é uma satisfação enorme para o professor, quando os alunos se interessam pelo aprendizado. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.